Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa série de reflexões devocionais Eu Preciso Mudar. Hoje nós vamos lidar com mudança como um projeto comunitário, mudança como algo que acontece dentro de uma comunidade. Nós vamos orar e logo após a oração nós vamos examinar, ler 3 passagens distintas que nos ajudam a entender o ambiente de mudança dentro da comunidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, pedindo a Deus a atenção à Tua Palavra, a atenção a Deus à realidade de que mudança se dá num contexto e ajude-nos a Deus a viver esse contexto enquanto experimentamos vidas transformadas. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Primeira passagem que eu quero examinar com você é 1 João capítulo 1, versículo 7. 1 João capítulo 1, versículo 7. 1 João 1, 7 diz o seguinte: Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A primeira passagem que nós estamos lendo hoje estabelece um relacionamento por vezes esquecido e real. O relacionamento de que se eu tenho uma comunhão genuína, legítima com Deus, eu tenho comunhão também com irmãos. A minha comunhão com Deus não é uma experiência mística, individualista e difícil de ser mensurada. A minha comunhão com Deus ela é vista e expressa na comunhão com os irmãos. Isso já nos ajuda a entender o ambiente onde mudança acontece. Porque se mudança é operada pelo agente do Espírito Santo, se mudança é operada pelo agir sobrenatural de Deus na vida de cada um de nós, nós precisamos entendê-la dentro do contexto em que nossa comunhão com Deus é expressa. E a nossa comunhão com Deus é expressa uns com os outros, é expressa dentro de uma comunidade. Você consegue estar dentro de uma comunidade e tristemente estar distante do Senhor. O que você não consegue fazer é estar distante de uma comunidade e dizer que tem comunhão com Deus. 1 João 7 nos traz um sinal claro de nossa comunhão com Deus. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Bom, comunhão com Deus é vista na comunhão uns com os outros. Comunhão com Deus que é vista em comunhão uns com os outros nos aponta para a realidade de que se essa comunhão com Deus transforma, mudança é um projeto comunitário. Então, 1 João capítulo 1, versículo 7. Em segundo lugar, eu quero ir lá com você em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, já falamos isso em alguns outros contextos, é justamente esse vértice de uma gangorra que equilibra doutrina com prática. Efésios capítulo 4. Nos capítulos 1 a 3, o apóstolo Paulo destrinchou alguns aspectos importantes de nossa identidade. Quem nós somos em Cristo Jesus, quem nós somos por causa do Senhor, quem nós somos por causa daquilo que Ele fez por nós. Capítulos 1, 2 e 3. E então no capítulo 4, ele começa a colocar as implicações dessa realidade. No versículo 1, por exemplo, ele diz que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Qual é a maneira que nós andamos de forma coerente à realidade operada em nós? É isso que nós vemos tratado aqui em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1. E o texto da nossa atenção são os versículos 11 a 16, que diz: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A passagem de Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16, nos mostra a dinâmica da palavra de Deus que equipa cada um dos santos no contexto da igreja, no contexto da comunidade da fé, equipa cada um dos filhos de Deus para o desempenho do serviço do ministério e cuja dinâmica opera em cada um de nós a edificação em amor. Essa transformação ela é provocada no contexto da comunidade. Não só a sua vida em comunidade é um termômetro do seu relacionamento real com Deus, como também nós vemos que no seu relacionamento da comunidade é que as operações do Espírito Santo, vamos colocar nesse termo, acontecem para lhe transformar, lhe edificar. É o convívio. É esse convívio e esses relacionamentos estabelecidos que Deus usa para nos transformar. São coisas que são expostas do meu coração no convívio com pessoas que indicam exatamente o que o Senhor quer mudar. Assim é com você também. Por isso que por vezes as pessoas perguntam sobre a possibilidade de viver uma vida com o Senhor distante de uma comunidade de fé, distante do, entre aspas, ir à igreja. Não se trata de um mero rito. Se trata da expressão de fé, da realidade de que Deus nos transforma conforme caminhamos na comunidade chamada Corpo de Cristo. Não tem como conhecer Cristo longe do corpo de Cristo. Bom, a terceira passagem nos mostra então a dinâmica desses relacionamentos criados pelo Evangelho, desses relacionamentos que apontam para a nossa verdadeira comunhão, desses relacionamentos que o Senhor usa para lapidar em nós. Agora vemos as nossas responsabilidades nessa comunidade. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então ele acabou de dizer, inclusive, para guardarmos a confissão da nossa fé, o que nós entendemos, o que nós cremos como resposta à palavra de Deus, e agora devemos nos considerar e nos estimular ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Bom, não deixe de estar junto, porque a prática de estar junto tem o seu valor, em parte, nas admoestações e os estímulos que damos uns aos outros. É justamente isso que o Senhor usa para a nossa transformação, essa admoestação mútua. Então nós vemos que a vida em comunidade é um termômetro do verdadeiro relacionamento com o Senhor. A dinâmica dessa vida em comunidade é para a edificação do corpo de Cristo, para a sua transformação. E a prática dessa comunidade é a exortação mútua e o estímulo às boas obras. Não deixemos de congregar. Não se trata simplesmente, então, de seguir um rito beato gospel. O ponto aqui importante é que a nossa reunião nos coloca vulneráveis uns aos outros para sermos exortados, para sermos estimulados a crescer em mudança. Você é transformado no convívio de uma comunidade. Mudança é um projeto comunitário. E considere então em sua jornada se por vezes você se vê estancado, atolado. Comece a examinar a sua vida em comunidade.
Não estou falando se você está com uma vida social intensa, mas se sua comunhão é intencional em provocar a imagem de Cristo uns aos outros. Considere essas coisas conforme nós caminhamos em nossa série de mudança e enxergando o papel da comunidade. Amém? Deus abençoe você ricamente. Nós vamos orar e assim encerrando o nosso tempo hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, reconhecendo, ó Deus, a importância e a relevância de uma vida em comunidade. Mas também, ó Deus, reconhecemos de que não é simples viver em comunidade onde tantas pessoas são como nós, pecadoras. Mas na esperança, ó Deus, de que existe salvação e transformação para cada um de nós. Eu peço a Deus por aqueles que nos ouvem ao vivo e num futuro distante ou perto, em que o Senhor nos conduza a crescer em nossa comunidade de fé, perseverando através dos obstáculos que isso impõe, mas com os olhos fixos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua manhã, o seu dia. Nós seguimos firme e forte na nossa série até sexta-feira, 6h30 da manhã. Tá bom? Deus abençoe. Até mais.